Este vídeo daqui, ele tem por objetivo mostrar por que realmente essa tal de mídia que existe aqui no nosso país realmente não vale nada. E que quando nós chamamos ela de vagabunda, mídia canalha, imprestável, não é nenhum exagero. Vocês vão perceber que, mesmo diante das evidências, esses caras, esses tais de jornalistas, eles nem diante das evidências, dos fatos sendo mostrados aqui ó, na frente do cara, nem assim eles dão o braço a torcer. E nesse vídeo daqui, nós vamos compreender ele melhor vendo essa imagem daqui, ó. Essa imagem que você está vendo aqui nesse momento, ela vai ser a chave para a gente compreender como é que esses caras, esses tais de jornalistas, como eles atuam, como eles agem. Está vendo bem a imagem? Você está percebendo que aqui desse lado da imagem tem uma seta amarela apontando para o nome Luana. É a chave para a gente compreender tudo aqui nesse vídeo de hoje. Nós vamos ver aqui uma, digamos, entrevista que foi feita com o diretor da Anvisa pelo pessoal da Globo News. E depois de vermos em parte, nós vamos voltar aqui para fazer algumas considerações. A primeira parte é essa. Vejam a pergunta que a tal da jornalista fez para ele. Lembre-se sempre da imagem que eu acabei de mostrar aqui com o nome Luana. Eu vou voltar em seguida para a gente continuar a nossa conversa. Bom, eu queria perguntar o seguinte para o senhor. A semana passada foi aprovada no Congresso uma diretora nova para a Anvisa, que é a Cristiane Gomes Jordan. Por acaso, ela é a mesma diretora lá do Hospital de Bom Sucesso em que promoveu aquela festa que o André Trigueiro se referia agora mesmo. Nesse depoimento ao Senado, ela e outros diretores, o senhor mesmo, declararam apoio incondicional ao governo Bolsonaro e, portanto, eu pergunto, qual é o risco da politização exagerada acabar afetando o ritmo na aprovação das vacinas quando elas estiverem prontas? A gente percebe que a Anvisa, de fato, também está politizada. De volta. E aí, você percebeu? Você percebeu que a tal da jornalista, para fazer uma pergunta, ela criou uma argumentação longa, extensa. Olha, sabe o que é? E por quê? E não sei o que lá. E tal. Amigo, em uma entrevista, 10 segundos bastam. 10, 15 segundos bastam. O principal em uma entrevista não é o entrevistador, e sim o entrevistado. A pergunta tem que ser objetiva, tem que ser direta. Fulano, por que isso é assim, assim, assim? Como é que você pretende resolver isso e aquilo? Como você entende X assunto? Quando é que você acha que vai acontecer uma solução para o problema XYZ? Por que isso foi assim? Quando você ficou sabendo de informação XY, você fez o quê? Tem que ser uma pergunta assim, direta, objetiva, de no máximo 15 segundos. E não essa discurseira longa que ela fez. Porque, repito, o importante é o entrevistado e não o entrevistador. Certo? Agora,
Se a pessoa estiver em um debate, então esse tipo de pergunta, onde o cara cria lá uma argumentação, um raciocínio e depois coloca a pergunta, é válido em um debate. Olha, você sabe por quê? Eu vi uma informação assim, foi publicado isso e aquilo e tal, isso e aquilo, e você acabou de mencionar isso assim, como é que você explica? Em um debate, sim. Agora, em uma entrevista, não. A entrevista tem que ser coisa objetiva, porque o foco tem que ser o entrevistado. Aí ela fez essa pergunteira longa toda para o diretor da Anvisa. Vamos ver então qual foi a resposta que esse diretor da Anvisa deu para essa jornalista. Mas lembre-se, a chave para a gente compreender tudo isso é aquela imagem lá que eu mostrei no começo. Vamos ver a resposta dele, eu volto em seguida. Mônica, boa noite. E, Mônica, eu lamento profundamente a assessoria errada que você teve. A diretora que deu a tal festa de 150 e poucos mil reais, com dinheiro do hospital, ela antecede a doutora Cristiane Rose Jordan. Portanto, sua assessoria errou fragorosamente, cometeu esse engano. A doutora Cristiane, ela vem depois dessa diretora que você citou, que teve essa atuação realmente lamentável. É uma pena, inclusive a Rede Globo ontem mostrou documentos assinados pela doutora Cristiane Rose Jordan, já dando conta do estado precário desses equipamentos. Eu soube disso pela Rede Globo de televisão. De volta. Então, vocês viram a resposta do diretor da Anvisa? Ele de saída já foi logo falando para ela: olha, a pessoa que você está se referindo, que deu uma festança lá no hospital, que gastou mais de 100 mil reais, não foi a doutora Cristiane. Foi essa Luana, parece que Luana Camargo, o nome dela. Eu vou colocar de novo aqui a imagem, está vendo? Luana Camargo. Então veja, é impossível a pessoa confundir o nome Luana com Cristiane. Impossível. Se fosse Cristina e Cristiane, dava para confundir. Se fosse, por exemplo, um homem, se fosse Reinaldo e Ronaldo, dá para confundir. Mas Luana com Cristiane não tem como confundir. Só que o diretor da Anvisa, ele falou assim: olha, a sua assessoria se enganou. Errado. Não se enganou coisa nenhuma. Eles fizeram de propósito. Não foi engano, não. Eles fizeram de propósito. A Rede Globo é costumeira em fazer isso. Lembram lá atrás aquele caso que aconteceu? Eu até fiz vídeo a respeito dele. Daquele sujeito lá, o tal de Drauzio Vareta, aquele vagabundo que também trabalha na Rede Globo, que foi abraçar lá o homossexual, o travesti, no presídio e não sei o que lá, e depois se descobriu que aquele cara já tinha estuprado e assassinado uma criança. E aí ele veio dizer por aqui: não, sabe o que? Eu não sabia que ele fez isso com a criança. Lógico que ele sabia. É evidente que ele sabia. É a mesma coisa nesse caso aí. Não houve engano nenhum. Essa jornalista aí, a tal de Mônica Waldvogel, ela sabia que a pessoa que deu a festança não foi a doutora Cristiane, foi a anterior. Agora, você imagine se o diretor da Anvisa ele não estivesse ali para rebater esses lagradores, esses mentirosos, esses patifes. Porque você vê que eles colocam a matéria com muita convicção, com muita certeza. Não, fulana de tal fez isso aqui.
fulano de tal fez isso aqui, com muita certeza. E se ele não estivesse ali para rebater, o que ela falou ia... pronto. Porque na Rede Globo é assim, quando esses caras eles contam essas mentiras, a depender do tema, às vezes é uma reportagem de 8, 9, 10 minutos. Aí quando eles, de fato, a coisa repercute e eles percebem que ele errou, 2, 3 dias depois, eles aparecem lá, aquele Willy Boni, que aquele é um vagabundo, eu já fiz uma matéria, não, vídeo aqui falando sobre ele, é um vagabundo, assim como os outros. Olha, na reportagem do dia tal, desculpe a nossa falha, não sei o quê. Aí ele gasta 30 segundos para pedir uma desculpinha besta lá e já era. Mas para fazer uma acusação falsa, para mentir, eles gastam às vezes 8, 9, 10, 12 minutos ou mais, a depender do assunto. E foi esse caso daí. Daí, esse vídeo daí eu dividi em 3 partes. Vimos a primeira, essa daí foi a segunda. Vamos ver a terceira parte e a parte final dessa reportagem, dessa entrevista, entre aspas, que fizeram com o diretor da Anvisa. Há um detalhe muito interessante e fácil de perceber na terceira parte da reportagem. Vejamos, eu volto em seguida para a gente concluir a nossa conversa. Antônio, então responda, por favor, em relação à questão da politização que a Mônica lhe perguntou. Marcelo, desculpe, você me cortou, eu deixei de responder a Mônica Waldvogel e também ela erra quando ela diz que fizemos um juramento ao presidente. A reunião foi pública, foi transmitida para milhões de espectadores. Eu peço que reproduzam aonde foi feito Doutor Antônio, a gente já entendeu a sua explicação. Vamos para a segunda parte da pergunta, por favor. Não, sim, mas desculpe, eu tenho que me ater ao que a já respondeu. Porque ela se equivocou 2 vezes. Sim, pois não. Qual é a próxima pergunta, já que essa foi superada? Vou checar a informação, pode ser que eu tenha recebido essa informação equivocada. Se no erro, peço desculpas. De volta. E aí, percebeu? Diante de um argumento bem construído pelo diretor da Anvisa, o que é que o lagrador lá, o outro jornalista, amiguinho lá da tal de Mônica Waldvogel fez? Começou a interromper o cara. Não, tá bom. Eu já sei, você já falou e tal. Me responda isso aqui. Me responda aquilo ali. Quem foi que matou John Kennedy? Por que o homem foi na Lua? Por que ele não foi em Marte? Por que não sei o que lá? Tentando interromper o cara todo o tempo, tentando desviar ele para lá e para cá. Eles perceberam que o cara tinha argumento, força, não se deixou intimidar, então ele parte logo para a interrupção, para tentar desviar para lá e para cá. Esse é que é o modo de agir desses lagradores. Porque o que falta para esses caras, esses tais desses lagradores, é argumento, lógica, raciocínio, argumento. Quando eles são enfrentados frente a frente, face a face, com o contraditório, com o contraponto, com alguém que está aqui do outro lado, porque eles sempre tiveram o domínio do debate, da comunicação. Agora, no momento em que aparece um contraponto, eles então partem para o apelo. Inclusive, se vocês notaram bem, a tal da Mônica até falou assim, não, eu vou dar uma verificada e tal, vou checar direitinho. Ora, o cara já mostrou as evidências, ela não vou verificar. Quer dizer, na cabeça dela, ela estava certa. Lá nas entrelinhas, ela falou assim, olha, eu acho que eu estou certa. Ao invés de dizer assim, não, eu errei mesmo na informação. Não, eu vou checar, eu vou verificar com meus ajudantes, meus assessores, meu não sei quem. Entendeu? Ao invés de admitir realmente que errou, porque lagrador, vagabundo, patife, age dessa forma. E eles vão mais além. Diante da falta de argumentos, o que é que eles fazem? Eles apelam. Aí ele diz que a pessoa que está
esfregando a verdade na cara dele. Eles dizem que essa pessoa está praticando o tal de discurso de ódio, que esse discurso de ódio foi fabricado lá no tal do gabinete do ódio, quarto do ódio, banheiro do ódio, varanda do ódio, sala de jantar, cozinha do ódio, teto do ódio, pronto, garagem do ódio, dessa forma, porque eles não têm argumentos. Repito, durante muito tempo, esses caras, eles não tiveram contraponto. Era sempre eles debatendo com eles mesmos. Não havia uma pessoa, uma ideologia que viesse contrário a eles. Agora, no momento que há, e eles não têm respostas, então eles apelam para essa conversa. Não, você está fazendo um discurso de ódio, você me odeia, você quer ver minha morte, você quer ver minha destruição. Nada disso. É falta de argumento mesmo. O cara não tem argumento, não tem nada, não tem lógica. Então ele apela. Isso que os esquerdalhas fazem. Correto? E aí você sempre pense, se, repito, não houvesse lá esse rapaz aí, esse diretor da Anvisa, mais uma mentira, mais uma falsidade ia ser empurrada para o público. É por isso que é bom ter contraponto, e é por isso que é bom que você se informe através de outros canais e que não seja esses canais tradicionais que tem por aí, Globo, Estadão, Folha, Veja e outros por aí, Bandeirantes, porque esses caras já são tudo viciados, tudo mentirosos, todos vagabundos. Certo? Concluindo aqui então o nosso vídeo de hoje, eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir, né? Aliás, antes de pedir eu vou agradecer, porque nós já passamos de 160 inscritos, falta 40 para a gente chegar lá nos 200. Eu agradeço muito a você, essa gentileza, essa nobre gentileza que você tem me feito. Muito obrigado. E caso você não for inscrito, se inscreva aqui para que nós possamos chegar lá nos 200. E quando chegarmos nos 200, dobrarmos a meta para chegarmos nos 400. Joia? Hoje é segunda-feira. Meu relógio não está aqui por perto, mas eu acho que já é segunda-feira que eu estou gravando aqui de madrugada. E ótima semana para você de trabalho, ótima semana, enfim, de tudo, enfim, sua semana seja perfeita, certo? Até o nosso próximo encontro. Valeu!